Boa tarde, pessoal. Esse é o nosso primeiro Cast Dop, primeiro podcast da Elemento Puro. Hoje um podcast bastante especial. Como podem ver, o bendito fruto em meio a essas três belas mulheres. E obviamente que o assunto vai ser exatamente esse. Mulheres, em especial ao que a nossa expert e speaker Carol Martins tem de especialidade, que são mulheres de 40 a mais. Nós vamos ter hoje aqui na mesa, além da Carol Martins, que é uma expert e uma speaker da nossa marca, também a Pamela, que representa tanto a farmácia Nova Fórmula quanto a Elemento Puro, e o nosso time de nutricionistas, e obviamente minha graciosa e futura mamãe, minha mulher, Nayara. Carol, vamos lá, vamos iniciar o nosso bate-papo. Conta para nós um pouquinho aí sobre a sua trajetória, como você veio parar na nutrição e hoje ainda mais especializado que nutrição e sim com mulheres de 40 a mais. Conte para nós. Então, eu sou formada em educação física também, então iniciei, na verdade, eu sempre vim do esporte, né? Sempre fui envolvida com algum esporte. E a educação física foi a minha primeira profissão, então, e eu acabei trabalhando muito tempo com treinamento feminino. Então, eu já estava muito voltada para mulheres. E eu fui atleta biquíni, sou atleta biquíni pro. Bem lembrado. E, não estou mais competindo, mas sou atleta biquíni pro. E isso também me despertou o interesse pela nutrição, né? Quando eu vi que a mudança ela acontece muito associada com a alimentação e o quanto a alimentação e uma dieta bem feita faz diferença, né? Tanto na estética quanto em todos os outros parâmetros que a gente tem. E a questão da mulher 40 a mais, né, que eu me voltei muito para esse assunto na nutrição, foi porque eu sou essa mulher, né, 40 a mais, então hoje eu tenho 43, quase 44 anos, e eu me vi nessa mulher ali quando eu virei os 40 anos, né, 40, 41, eu comecei a perceber algumas diferenças e eu comecei a me interessar mais pelo assunto. E também porque eu acabei percebendo que muitas mulheres chegavam no meu consultório com as mesmas queixas, com as mesmas dúvidas, e ali eu comecei a me inteirar mais sobre o assunto. E interessante que eu fui aquela mulher de 38 anos que falava assim, não, depois dos 40 anos a gente não tem diferença nenhuma, isso é história. Tô longe da mudança. Na verdade, quando eu experimentei isso, eu realmente observei algumas mudanças. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Então hoje eu palestro sobre mulheres 40 a mais, né? A gente desenvolveu no Elemento Puro a linha para mulheres 40 a mais, e o mais bacana disso tudo que eu vejo hoje é que os estudos estão se voltando realmente e confirmando, né, o que tantas mudanças acontecem nessa fase e qual é a relevância de a gente falar sobre isso, trazer o assunto e principalmente mostrar para as mulheres o que a gente tem para oferecer nessa fase, porque ficava um limbo, né, de preparação que a gente faz para a menopausa nesse período, e acabava ficando uma coisa assim, o porquê que está acontecendo isso, eu não sei como fazer, eu não sei como que eu posso melhorar. Então eu acho que hoje a gente consegue responder várias dúvidas. Então eu acho que é um pouco isso. Muito bom, muito bom. Pamela, aproveitando aí a sua passagem pelo podcast, conta um pouquinho para nós aí a sua história, qual a sua formação, como você chegou até a Nova Fórmula, consequentemente até Elemento Puro. Ótimo. Então, eu sou nutricionista, sou formada há alguns anos e desde que eu me formei, eu já comecei a trabalhar nessa área de divulgação de produtos, né? Então, trabalhei numa empresa aí bem renomada, que é a Danone, e peguei muito gosto de trabalhar levando mais informação para os profissionais sobre os principais suplementos do mercado e levando mais atualização e a parte científica também. E aí, no decorrer desse tempo, acabei me deparando com a Nova Fórmula e com a oportunidade de trabalhar ali também, né, desse mesmo formato, levando mais novidades sobre os ativos para os profissionais, porque hoje, quando a gente olha, né, no mercado, tem muitos ativos, né? Então, o profissional, às vezes, ele fica ali no meio sem saber qual que realmente funciona, qual que realmente dá certo, se tem segurança para passar para o paciente ou não. Então, o meu propósito de trabalho realmente é poder levar essa atualização aos profissionais, né, para auxiliar eles na hora da prescrição. E aí, trabalhando ali na Nova Fórmula junto com o Marlon, também agora no Elemento Puro, né? É uma honra poder trabalhar com esses produtos que realmente são produtos de qualidade. É uma empresa que tem
um elevado, né, nível aí de matéria-prima e que tem um sabor que é desejável, né, e bem aceito por todos, né? Então, aí agora eu faço esse trabalho na Elemento Puro também com as atualizações dos lançamentos. Trabalho muito bem feito, diga de passagem, minha amiga Pamela. Obrigada. Todos os médicos nutricionistas da cidade adoram a vossa pessoa. Então fica aqui o parabéns ao vivo, hein? Então, olha. Muito obrigada. E olha que desse boss é difícil, parabéns Não ao é, vivo. não é. Você viu? Eu vou ficar até corada. Obrigada, eu adoro Imagina. mesmo. Parabéns. Meu amor, conta um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho do seu trabalho. Por que você me escolheu como seu honrado marido? Isso eu tenho vários motivos. Que bom, fico feliz. Bom, a hora que o Marlon falou que ia ter um podcast com 2 nutricionistas, eu falei, agora é a hora. Porque, gente do céu, como é difícil nessa fase da gestação a gente conseguir informações sobre o que pode e o que não pode. Mas a Nay, além de esposa do Marlon, né, é uma empresária também no ramo de estética, onde eu também convivo muito com nutrição, suplementação. Igual a Carol falou, a gente percebe que a alimentação junto com suplementação, no estético, no físico, dá muito resultado. E eu me apaixonei por esse processo, me apaixonei por esses assuntos, convivendo no mundo da estética. Muito bom. Carol, vamos aproveitar aqui já para uma pergunta. Você deu já um prefácio aí do que nós temos aí pela frente de desafios com as mulheres 40+, mas a pergunta que eu tenho é quais são os desafios mais comuns que essas mulheres no 40+ enfrentam e como você lida aí para tratar esses principais sintomas? Sabe que a gente tem 2 desafios, assim, o que a paciente percebe, que é principalmente o ganho de gordura abdominal. Então, eu não ganhava gordura nessa região, comecei a ganhar gordura. A dificuldade no emagrecimento, então ela já não emagrece mais da mesma forma. Então, antes era muito mais fácil, tudo que ela fazia antes, ela já não tem mais o mesmo resultado. Então, essa dificuldade de emagrecimento, ganho de gordura abdominal, isso são as principais queixas da mulher 40+, quando ela vem no consultório. Mas a gente tem toda uma outra questão que envolve todos tudo que acontece nessa fase e que elas não sabem até a gente informar. E que é o que estão se baseando a maioria dos estudos hoje. Então, a questão da saúde óssea, principalmente, e muscular, é muito importante para essa mulher 40+. Então, a gente tem nesse período uma perda já um pouco mais acentuada, né? A perda de massa muscular e massa óssea, ela inicia ali por volta dos 35 anos, mas a partir dos 40 anos ela começa a ter uma perda já mais acentuada, que vai ser muito maior na menopausa. Então, é aquele último momento que a gente tem para poder avaliar a quantidade de proteína, principalmente a ingesta de proteína, que é uma das maiores dificuldades que eu vejo das mulheres. Então, elas chegam consumindo pouca proteína na sua alimentação e isso prejudica demais massa muscular e massa óssea, compromete. Sendo que a massa muscular é uma coisa que a gente ainda percebe, né? Uma mulher que está um pouco mais na academia, que treina, ela consegue perceber mais a questão da massa muscular que ela está perdendo, mas a massa óssea não, é uma coisa imperceptível e é um dos pontos, talvez o ponto mais importante que a gente tem para essa mulher, porque depois, lá na menopausa, se ela tiver já uma osteopenia, né, e desenvolver uma osteoporose, isso vai ser um problema muito grande. Então, eu acho que essa questão da saúde óssea e muscular é um ponto bem importante e também aí outras coisas associadas, né, a sintomas da perimenopausa, então um cansaço excessivo, um desânimo, né? Ela apresenta às vezes alterações no humor, uma irritabilidade ou uma depressãozinha, né? Aquela coisa de tá tudo bem na minha vida, mas o que está acontecendo que agora eu não tenho mais a mesma motivação, a mesma empolgação. Então a gente tem algumas questões associadas, além de absorção de vitaminas, que isso também muda, né? Então a saúde intestinal ela se torna muito importante. Então tem vários aspectos que quando a gente comunica, né, eu percebo muito isso no meu Instagram e no consultório. Então, quando eu comunico isso, elas se identificam muito. Aí elas dizem, nossa, mas eu estou passando por isso, mas eu também estou sentindo isso. Alteração no sono é um dos fatores até que acontece com bastante frequência. Ela acorda às 3 horas da manhã, aquele sono ele já não é mais recuperador, né, não é mais reparador. Então, ela não se dá conta de que aquilo é uma característica dessa fase e que a gente pode fazer alguns ajustes, né? Então isso eu acho que é bem importante, essa comunicação que a gente tem para fazer.
Carol, ainda nessa mulher aí de 40 mais, eu observo também em clínica que elas têm muito mais flacidez. E quando você conversa um pouco, uma conversa informal mesmo, muitas delas relatam que não têm o hábito de consumir proteína em todas as refeições. Você acha que isso interfere? Muito por duas questões. A primeira é para bater realmente a meta de proteína, que como eu falei, é assim, ó, é com muita frequência, mas muita frequência, eu diria todos os dias que eu recebo uma paciente nova, ela consome pouca proteína para o peso dela, né? A gente tem aí um valor que gira em torno de 1,7 a 2,0 grama por quilo de peso de proteína, né? Em torno disso tá suficiente, pode ter mais, mas menos não. Então, elas têm essa dificuldade de consumir proteína, isso vai afetar diretamente a massa muscular, que vai afetar diretamente a flacidez muscular. E a questão da pele também, a produção de colágeno, né? O colágeno, ele é uma proteína e eu preciso de proteína para poder formar esse colágeno, né? Então essa é a segunda questão. Agora, claro que ela tem já uma perda de colágeno, né? Nesse período, após os 40 anos, naturalmente ela vai ter uma perda de colágeno. Então é uma pele que já se torna diferente, que aí se torna mais importante ainda ela ter esse cuidado com a alimentação. Show. Aproveitando, Carol, que você foi a grande desenvolvedora da nossa linha 40+. Para quem não conhece, nós temos a linha Pro 40+, que foi toda desenvolvida pela Carol. E nós temos aqui 2 tipos de proteína oriundas da Whey Protein e também o nosso colágeno protein. Carol, essa idade, nós temos aí, obviamente, eu tenho uma lembrança boa de um estudo que eu li, eu só não me recordo se ele era grupo era homens e mulheres ou apenas homens, que tratava justamente da capacidade de absorção na parede intestinal, né? Ou seja, conforme nós vamos ficando mais velhos, essa dificuldade de absorção da parede intestinal aumenta. E esse estudo ele mostrava algo muito importante, que, ou seja, o consumo de whey protein, que é uma proteína de fácil digestão, de alta digestibilidade, era mais importante para pessoas de idades mais avançadas do que o próprio atleta, que tinha uma facilidade muito grande de absorver esse nutriente. E muitas vezes as pessoas acham que suplementação é somente para atletas, né? Então, todo o formato ao qual nós desenvolvemos, a comunicação, como é feito o produto, é justamente para mostrar que você não precisa ser um atleta, mesmo se você não treina, você tem a necessidade de consumir proteína, como você acabou de confirmar. Muitas vezes as mulheres não consomem o mínimo de proteína necessário para a manutenção do seu corpo. E o principal intuito do Elemento Puro é justamente isso, levar um produto que ele tem uma alta palatabilidade, um sabor suave, até escolhas dos sabores. Desde a escolha dos sabores a Carol teve toda a autonomia para ter a melhor opção dela, que é o baunilha, que é o seu sabor preferido. É o meu Carol? Preferido. Realmente é um sabor muito simples, é um sabor Obrigada, fácil, Carol. que ele se adapta com tudo. Você consegue fazer ele com uma fruta. E dentro dessas escolhas, até já fazendo a própria pergunta para mim mesmo aí sobre a qualidade do produto. Estávamos debatendo um pouquinho antes aqui sobre o quão importante é a qualidade da proteína, porque a pergunta que estavam fazendo, quanto na proteína é caseinato, né? Que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Caseinato é a parte mais alergênica da proteína do leite. E a escolha dessa proteína, mesmo ela sendo uma proteína concentrada, ela, na minha opinião, na opinião do Elemento Puro, a melhor proteína do mundo, porque ela é a única proteína não desnaturada dentre os nossos produtos, a única proteína que usa 100% essa whey protein, que ela é uma whey protein não desnaturada, que ela é oriunda do leite in natura e não do soro do leite. São esses 2 produtos, né? A de 450, que é o sabor neutro, né, Pamela? E a de 900, que é o sabor de baunilha. Então, nós temos hoje um produto que ele é 100% isento de caseinatos, né? Os outros produtos que eu estava explicando antes para elas aqui, a questão da qualidade da proteína, como utilizamos fornecedores homologados com uma alta qualidade, mesmo os outros produtos têm uma baixíssima qualidade de caseinatos, quantidade de caseinatos. Diferente dessa linha aqui, ela é 100% isenta de caseinatos, né? Além disso, nós temos também a fórmula Antiox, né, Carol? Temos a vitamina, o VitPro, que completam a linha. E o colágeno. Carol, e o colágeno Pro. Carol, conta um pouquinho para nós aí como foi desenvolvendo esse produto, foram os critérios de avaliação aí para a escolha, como foi o crescimento dessa linha e o que mais tem por vir aí. Primeiro que olha o sorriso, eu fico boba de ver, porque eu acho o máximo, é uma honra assim, eu ter participado, desenvolvido a linha e a Elemento Puro ter abraçado isso, porque não existe no mercado
a linha completa, assim, 40+, e é uma necessidade que eu via com as minhas pacientes. Então, eu fazia manipulado, eu fazia de outra forma, né, para poder ter esses produtos. E hoje, eles estão disponíveis no mercado para todas, né, para todas as mulheres 40+. São produtos que eu considero essenciais realmente para uma mulher 40+. Então, falando do whey especificamente, whey, que muitas pessoas acham que a lactose é o principal alergênico, né? E que algumas pessoas, então, consomem whey protein de, né, vários tipos, várias marcas, enfim, e acabam não conseguindo tolerar. Mas muitas vezes pode ser por causa da caseína, né? Então, a gente tem um produto que é diferenciado no mercado livre de caseína. O sabor é maravilhoso, né? Impressionante. E a questão principal dele, que faz ele ser o 40+, é a quantidade de cálcio. Né, que, como eu expliquei anteriormente, a massa óssea ela é muito importante, né, nessa fase, e a gente tem um acréscimo, então, de cálcio no produto justamente para atender essa especificidade da mulher 40+. Então, após os 40 anos, a gente passa a ter uma necessidade maior de cálcio, né, e é uma dificuldade das mulheres também ter esse cálcio na alimentação. Então, a gente consegue aqui já quase 500 miligramas de cálcio, que é bastante. 465 miligramas. E mais importante também, né, Carol? Acho que dão... A vitamina D. Vitamina D, exatamente. A vitamina D. D. Já tem para nós. Que também tem vitamina D, que também é importante para poder sintetizar esse cálcio, né, no osso. Então, é um produto que realmente está excelente e pode ser utilizado, aliás, deve ser utilizado por pessoas mais velhas também, né, por pessoas além dos 40 anos, dos 50, dos 60, dos 70, do idoso, porque atende à necessidade da proteína, que é uma dificuldade que as pessoas têm, principalmente pessoas mais idosas, e inclusive o estudo que tu citou é um estudo que teve mulheres também. Né, falando da absorção, que a gente tem uma dificuldade maior de absorção, então, com o passar dos anos, né, por uma questão intestinal, e isso faz com que a nossa necessidade, então, seja um pouco maior de proteína. E a proteína, ela tem que vir em todas as refeições, por duas questões, né, para bater a meta de proteína, como eu comentei antes, e também porque ele balanceia o índice glicêmico dessa refeição, né? Então, eu também tenho essa necessidade da saciedade, então é importante. E eu posso utilizar o whey protein, que é uma proteína de alto valor biológico, porque tem todos os aminoácidos essenciais, né? E a linha toda, ela abrange, então, o antiox, que tem ali a coenzima Q10, tem o transresveratrol, tem algumas vitaminas e minerais ali que também são importantes para a saúde dessa mulher, né? Uma mulher que também, por ter essa absorção um pouco mais difícil de vitaminas e minerais, então a gente precisa conseguir colocar isso de outra forma, que não só da alimentação. E o VitPro 40+, que é específico para massa óssea, super importante também. Ali a gente tem uma dose um pouco maior de vitamina D, tem alguns minerais ali também, então é bem importante para a mulher nessa fase dos 40 anos em diante, né? Na menopausa também é muito importante. E o colágeno vem justamente para pessoas que ou querem fazer, diversificar o tipo de proteína, ou querem, ou não conseguem tolerar realmente o whey protein, né? A gente tem pessoas que são intolerantes à lactose e que então conseguem obter a proteína de uma forma fácil, assim como é o whey protein, de uma forma fácil através da proteína de colágeno, né? Então, até às vezes pela textura, né, Carol? O colágeno, além disso, nós temos o sabor esse que é o de morango com kiwi, né? Que ele tem o meu preferido, esse. Preferido, tô viciada nesse. E ele tem até um aporte de fibras muito bom, né, Carol? Que ele tem uma característica específica, né, com relação aos outros sabores, mas o de kiwi com morango, ele apresenta 4 gramas de fibra, né? E aí a gente entra na parte em que a mulher também apresenta mais constipação, que também tem essa questão, né, intestinal, essa dificuldade. Então, o colágeno do sabor kiwi com morango também auxilia. Eu tô misturando ele com iogurte zero. E que fica maravilhoso. Delícia, porque ele é bem cítrico, super combina. Ele é bem refrescante. Ele é. Porque então, eu confesso que agora, nesse período de gestação, não é tudo que eu tô conseguindo tomar. A gente fica realmente um pouquinho mais enjoada. E tomar ele ali em pó, pra mim não tava indo. Mas ali no café da manhã, com as frutas, super foi. E eu super me adaptei e não vivo mais sem. E aí faz sempre com iogurte? Faço Às vezes sempre. Com mingau também? Não experimentei. Dá pra fazer também. Dá pra fazer com mingau uma boa também. ideia, vou fazer. O sabor nós temos chocolate e baunilha também, né? Isso que eu ia falar, tem o sabor de dá pra chocolate fazer com mingauzinho. de cacau. Legal. Cacau e baunilha.
Dá para colocar. E sabe que é uma curiosidade até, porque muitas pessoas consomem whey protein. Bom, muitas pessoas, como o Marlon falou, acham que o whey é só para atleta, né? Que é só para quem treina, e não. E, inclusive, eu acho que para muitas pessoas que não treinam, que são mais idosas, vão ter os benefícios, né? Vão ter até mais benefícios do que uma pessoa de 20 anos que está com metabolismo a 1000, que consegue fazer todas as suas refeições, enfim. Mas abrange todo esse público. Mas uma curiosidade sobre o preparo é que muitas pessoas acabam tomando whey protein com água, e aí colocam bastante água, eu falo de mulheres, né? Colocam bastante água numa shakeira, né? Balançam e tomam e dizem, mas é que não é tão gostoso assim, não é aquela... Eu digo, mas eu não tomo assim. Não, eu só tomo, eu faço cremezinho de whey, coloco pouquíssima água, ou coloco no café também. Eu gosto ou também. Fica muito bom, né? Parece um café gourmet, esse de baunilha. Fica muito bom. Eu adoro. Ou em algum preparo. Né? Então, mas, Carol, eu diria que até essa questão do preparo ela é uma característica única do Elemento Puro. Por quê? Assim como a sua linha, como todo o restante da linha, nós utilizamos uma quantidade inferior ao que o mercado utiliza de aromas e adoçantes. Por quê? Justamente a qualidade da proteína é o que determina o quanto nós precisamos mascarar o sabor da proteína do soro do leite. E a nossa proteína, por ser uma proteína do leite in natura, ter esse sabor residual muito baixo, a quantidade que nós colocamos é menor. Então, para que ela tenha a diluição correta, nossa sugestão, tanto para a sua linha quanto todas as demais, é de 150 a 180. Mas, na minha opinião, 150 é o que ela fica perfeito. Então, eventualmente, as pessoas que passam a consumir primeiramente o nosso produto Elemento Puro primeiramente, não tem esse hábito de colocar menos água, acaba tendo essa infeliz surpresa de ter esse sabor um pouco mais diluído e não ter uma ótima experiência. Mas realmente o sabor, até falando do sabor, né, Carol, eu acho que um dos principais objeções que se tem às vezes é a utilização de suplementos de um modo geral, Carol, é referente realmente ao sabor do suplemento, né? E essa foi a especialidade do Elemento Puro. Talvez esse é um grande motivo de você ter escolhido a gente, Carol. Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu fui para Elemento Puro primeiro pelo sabor. Porque eu fui num evento e experimentei, me falaram, tem um sabor arroz doce. Nossa, arroz doce eu não conheço, nunca experimentei. Aí fui no stand e experimentei o arroz doce. Eu falei, isso aqui é bom demais, isso aqui tem alguma coisa estranha. Não é verdade. Porque não pode ser. E ali eu fiquei questionando e conversando e questionando. Aí eu ouvi toda a explicação sobre a qualidade do produto. E realmente, assim, não existe uma pessoa que consuma o whey do Elemento Puro e depois consiga consumir algum outro. Não Eu falo que como. eu não me apaixonei pelo Marlon, me apaixonei pelo whey do Marlon. Que logo no primeiro encontro ele já levou um pote de whey, né? Tá certo. Cada guerreiro sabe lutar com as suas armas, né? Boa. E sabem que eu escuto muito, assim, durante as visitas, né, que eu falo com os profissionais de saúde, eles falam que quando chega algum paciente lá e ele fala assim, olha, não, nem me passa whey, eu não gosto, sabor é horrível. Primeira coisa, tá, mas você tá tomando errado. Já tomou do Elemento Puro? Exatamente. E aí eles já passam direto do Elemento Puro. E essa estratégia que você comentou de consumir whey de outras formas é realmente mais fácil, né? Às vezes faz uma caldinha, né? Porque entra como um docinho. Isso, já mata a vontade do doce, a gente já afeta o sistema límbico também, né? Aquela coisa. E aí consegue consumir de uma melhor forma. Né? E hoje, assim, com a variedade de sabores que tem, se torna muito versátil. Dá pra fazer panqueca, dá pra fazer creminho, dá pra fazer bolo, dá pra fazer um shake com fruta, combina com tudo. Então hoje, tomando, experimentando Elemento Puro, não tem como falar não gosto de whey, porque é muito diferente um sabor do outro. Com certeza. Até o neutro, né? O neutro eu tenho falado assim que foi realmente surpreendente pra nós trazer um sabor neutro, né? Já que falamos tanto em sabor diferenciado. Mas o neutro, ele entra em preparações salgadas facilmente, né? Dá pra colocar ali num queijo, num cottage, enfim, fazer uma mistura salgada. Eu tenho uma paciente que fez uma receita ótima, mas eu tô para fazer ainda e não fiz. Ela fez uma massinha de whey, ela misturou whey com o frango nas porções que eu dei para ela e ela, com cottage junto. Fez uma massinha, assou isso e ela come dessa forma. Perfeito. Olha que legal. Muito legal. Já quero essa receita. Pamela, Ai, grávida. aproveitando a sua experiência contando aí como é com os nutricionistas aí, gosta de whey protein porque não provou, se não gosta de whey protein porque não provou Elemento Puro, conta aí para os nossos ouvintes como que faz para que esses prescritores, esses profissionais da saúde possam ter acesso ao nosso material, possam ter acesso aos nossos lançamentos.
como que eles podem ser atendidos pelo nosso time de nutricionistas, qual você lidera. Perfeito. Então, hoje a Alimento Puro atende o Brasil todo, né, fazendo contato, apresentando os produtos, e a forma de solicitar aí a nossa visita é através do nosso Instagram, @Alimento Puro. Tem ali um Linktree, você coloca ali, seja um prescritor, preenche um formulário e nós recebemos e entramos em contato para fazer a visita aí com o time de nutricionistas. Então, realmente, hoje fica muito fácil, muito prático de conhecer um pouquinho mais. Convido a todos aí a conhecerem Alimento Puro. Em média, quantas nutricionistas são atendidas pela Alimento Puro por mês, Pamela? Olha, nesse último mês que nós conversamos agora, esses dias, foram 1.700 novas nutricionistas. Foi um recorde de atendimento. Um recorde de atendimento no mês passado, né? Então, a gente tem aí várias solicitações, o pessoal querendo conhecer e temos aí o programa Conecta EP, né? Que é um programa que ele é semanal, né, Pamela? Semanal. O Conecta EP, então, são aulas semanais, todas as quintas-feiras, para as nutricionistas e outros profissionais da saúde que querem conhecer mais Alimento Puro. Então, todas as quintas-feiras a gente apresenta um pouco os produtos, fala sobre os diferenciais, quais os benefícios e auxilia também dando essas dicas para os profissionais de quando inserir na prescrição os nossos suplementos. É uma aula rápida, né, Pamela? 40 minutos, uma horinha? Qual o tempo? 30 minutos. 30 minutinhos, bem né? rápida, no final tem sorteio de produtos, então é bem agradável. E são ciclos de produtos, né, periódicos aí para que tenha esse atendimento, esse aprendizado contínuo aí durante ao longo. 4 quintas-feiras, então cada quinta-feira é um combo de produtos que são apresentados. Pamela, e qualquer pessoa pode participar, qualquer profissional da área da saúde? Eu pergunto porque eu acho que é muito legal também o nicho de estética, associar a suplementação aos tratamentos estéticos e talvez conhecer um pouquinho mais os produtos nessas aulas. Pode, inclusive legal. Convidamos a todos a participarem, né? Porque Show. Realmente aqui nós estamos falando hoje mais da linha 40+, né? Mas nós temos aí uma linha maravilhosa de colágeno, que é o Peptidop Beauty, por exemplo, que é com colágeno verisol. Então, para quem trabalha na estética, ele é essencial, né? Porque aí ele traz também outros nutrientes que auxiliam na diminuir queda de cabelo, melhora a unha, né? Diminui celulites. Então, realmente faz a diferença participar desses eventos online. Show, que legal. Aproveitando aí o extenso conhecimento da nossa amiga Carol, né? Hoje eu, como esposo de uma gestante, e junto com a Nayara, às vezes a gente entende aí a dificuldade que gestantes, lactantes têm aí para consumir suplementos, né? Então a gente estava falando um pouco sobre questões regulatórias e técnicas, né? Porque muitas das vezes os suplementos não são indicados para gestantes. Isso não quer dizer que esse suplemento realmente faça algum mal. Apenas não existe o teste de segurança para que ele seja considerado seguro, né? Então, muitas das vezes, a prática clínica, né, Carol? Ou seja, realmente aí o teu conhecimento que te permite ser uma prescritora acaba aí eventualmente montando uma suplementação diferenciada, né? Nós até separamos ali, são 6 produtos na Alimento Puro, né? Ao qual aí realmente a Nayara teve tanto a prescrição nutricional como a prescrição do médico que a vem acompanhando aí durante a gestação, e gostaria que você também desse um pouquinho, contribuísse com o seu conhecimento dentro dessa área, Carol. A gestante, ela tem algumas especificidades, né, desse período. Então, é importante ela ter a alimentação específica para esse período e a suplementação, ela é necessária, né? Ela está gerando ali, né, um ser e que está vindo, né, está se formando. Então, nessa formação, a gente tem algumas particularidades, né? Dentre elas, o Omega Dop, por exemplo, que tem uma dose alta de DHA, é muito importante para a formação neural desse bebê. Ele foi o primeiro produto que o meu médico indicou. Falou, você precisa tomar. Lembrando que o Omega Neuro, né, Carol? Porque como nós temos o Cardio Neuro, os 2 Omega Dops, o Omega Neuro é o mais importante porque ele tem 50% de DHA. Isso, uma dose alta, né, de 1.000 miligramas de DHA, que eu acho essencial e é uma dose muito boa. Inclusive, para mulheres com mais de 40 anos também, eu utilizo bastante o DHA. Mas para gestante é fundamental, toda gestante precisa utilizar o DHA. E claro que a gente tem a dosagem de EPA junto, né? Mas o DHA vem em maior quantidade. O magnésio, né? Que inclusive a gente tem ali 3 tipos de magnésio que também são importantes nessa formação. A coenzima Q10 é fundamental para gestante, né? E dá para
utilizar. Inclusive, ali a gente tem uma dose de 200 miligramas em uma cápsula, que eu acho sensacional. Isso é muito bacana, porque eu falo que assim, eu sempre tive dificuldade de engolir cápsulas. E quanto mais difícil fica aquele momento. E quando é bem concentrado assim, facilita muito a nossa vida. E isso a gente tem que pensar também na gestante, né? Porque ela passa aí por um período de enjoo, então nesse período vai ser difícil de engolir cápsula, e vindo em uma cápsula a gente já consegue uma dose que é suficiente. A B12, né, que também, e a B12 é em gota, então isso é legal. Essa tem que cuidar, porque essa eu tenho vontade de tomar o potinho inteiro, porque ela é uma delícia. Porque ela tem sabor a frutas vermelhas, ela né? Ela é muito gostosa. Mas a B12 também é importante. A gente tem a vitamina D, que também é fundamental. Que também eu tô tomando líquida e ficou muito mais prático pra mim, porque eu já tomei em cápsula, mas agora na gestação, líquida ficou muito mais prático. E eu gosto da dosagem diária. Tá? Porque algumas pessoas utilizam a dosagem semanal ou uma dosagem mais alta mensal. Eu acho importante ter a dosagem diária. Acho mais fácil, inclusive. E as fibras, né? O módulo de fibras, o FiberDop, porque a gente sabe que a gestante, ela tem uma... Primeiro, né? Ela pode ter uma constipação, ali ela pode passar por períodos de constipação, então muda muito, né, a questão intestinal. Então o FiberDop, ele senti, sabia? Bem no comecinho, o meu intestino deu uma travadinha. E isso acontece com muita frequência, bastante frequência, e se torna muito ruim por vários aspectos, né? Então, o primeiro deles é que a gestante realmente se sente mal, né? Quando a gente tá assim, constipada, é uma coisa muito desconfortável. É engraçado, porque eu tava no primeiro mês, parecia que eu já tava com 3, porque fica bem mais inchado, você fica se sentindo desconfortável, com peso realmente. E aí, imagina isso mais adiante, quando já tiver, né, com mais barriga. Então, assim, é realmente bem desconfortável. Mas uma questão principal é a saúde intestinal, né? Então, a microbiota da mãe, ela é muito importante para o bebê. Então, cuidar da microbiota, né, cuidar da saúde intestinal nesse período, para todo mundo é importante. Mas para a mãe que está pensando... Para a mãe que está pensando no bebê, é muito importante. Então, a gente pode utilizar o módulo de fibras para cuidar da saúde intestinal. Então, esse combo, eu acho que ele fica perfeito para a gestante. Eu acho ele sensacional. Carol, só um spoiler para as mamães aí poderem entender. Qual é o benefício da coenzima Q10, por exemplo, para o bebê, para a gestante? A coenzima Q10, ela é uma substância que o nosso corpo, inclusive, produz, mas a gente precisa colocar um pouquinho mais, né? Principalmente formando, então, o bebê. E ela serve de energia para as mitocôndrias, né? As mitocôndrias são uma usina de energia para o nosso corpo. E ela vai ajudar nisso, né? Então, para a formação desse bebê é muito importante. O magnésio também é importante para a saúde óssea, então está formando, né, os ossos do bebê, para a cognição também. O DHA, principalmente para a saúde neural do bebê, né? A vitamina B12 por várias questões. Então, a B12 ela faz, inclusive uma deficiência de B12 pode fazer sintomas de anemia, né? Então, é importante que essa mãe ela tenha essa quantidade de B12 suficiente, né? E a gente tem a vitamina D, que é importante para diversos aspectos também, e o módulo de fibras que eu mencionei antes. Show, que legal. As fibras, né, Carol, eu gosto muito do nosso FiberDop, né? Ele tem uma aplicação gigantesca, né? Aquele, o marombeiro precisa, a mãe precisa. Na verdade, todo mundo precisa, né, Carol? Porque uma das coisas que, até um trocadilho que muitos cientistas falaram, né, que o nosso segundo cérebro hoje é o nosso intestino, ali que está a produção de diversas catecolaminas. Então, a importância do intestino saudável com pré e probióticos é muito importante, né, Carol? Como que você vê essa aplicação hoje, principalmente para a mulher 40+, né? Voltando um pouco à sua especialidade. Os probióticos também são interessantes para elas? Também são. Inclusive, assim, a gente, geralmente, quando a mulher não tem 40 anos, a gente utiliza os probióticos por um período específico para melhorar essa microbiota, né, essa população intestinal, para melhorar essa microbiota e depois ela continuar através da alimentação. Mas muitas mulheres com mais de 40 anos, inclusive depois na menopausa, com mais frequência, elas tendem a fazer essa reposição, né, de fibras e de probióticos por mais tempo. Então pode inclusive ser, hoje os estudos mostram que pode inclusive ser necessário fazer o uso contínuo, né, para garantir essa saúde intestinal, porque ali são desenvolvidas com a idade uma certa
dificuldade de digestão de vários alimentos. E isso vai prejudicar essa microbiota. Então, para a gente manter ela saudável, pode ser necessário fazer o uso contínuo de probióticos. Carol, eu vi que aquele colágeno ele tem um pouco de fibra. Isso. Ele substituiria usar uma como o fiber ou não? Teria que ser os dois, por exemplo, no meu caso, na gestação. Não, eu diria que dá para pensar qual é a situação, né? Então, a gente pode testar só o colágeno, né, que ali a gente tem 4 gramas de fibras já em uma dose. O FiberDop a gente tem 6. Às vezes eu preciso utilizar os dois. Às vezes só o colágeno já funciona. Às vezes eu posso usar, se eu estiver utilizando um whey como forma de proteína, eu posso utilizar o FiberDop. Então tem que ver qual que vai ser a aplicabilidade melhor, né? Uma prescrição mais individualizada. Mas dá para ser utilizado em conjunto, dá para ser utilizado só um deles. Tem que ver qual é a questão. Show. E o whey? Gestante pode tomar qualquer whey? Tem alguma especificação? Não, inclusive o Whey 40+, é bem interessante para gestante também, né? Porque ele tem ali a vitamina D. Claro que a gente tem que ver quais são as vitaminas que essa gestante já está fazendo uso, né? Então, se já estiver utilizando a vitamina D, tudo tem que ser avaliado. Mas o Whey Protein é uma forma de proteína fácil para todas as pessoas, todas. E para a gestante é importante porque ela precisa bater a meta dela de proteína também, né? Pensando na saúde muscular dela e do bebê, na saúde óssea dela e do bebê. E é muito comum, eu converso com muitas amigas, né, que estão gestantes, já foram por pouco tempo, e todas comentam que em algum determinado período da gestação teve dificuldade de comer carne vermelha. Então, aí mais ainda entra na necessidade de repor com whey protein. Que legal. Porque é uma proteína de alto valor biológico, né? Então, a gente tem todos os aminoácidos ali. Ela pode ser utilizada de várias formas. E aí eu penso também o seguinte, em algum momento que a gestante, ela tá mais nauseada, ela não tá conseguindo comer, se ela falhar uma refeição, ela já pode ficar em déficit de proteína. Então, ali já entra a opção de fazer o shake, ou de fazer, né, o do whey, ou de usar o colágeno, que o kiwi com morango, por exemplo, tem o sabor de suco, né? Então ele já dá uma disfarçada se ela enjoar com o sabor do leite, né? A gente tem também o Juice, né, em forma de suco, que é o whey protein na linha do Elemento Puro. Então são formas que a gente tem de obter essa proteína. O importante é realmente fazer não a deixar ingesta. de consumir. Perfeito. Ainda falando da linha 40+, Pamela, aproveitar um pouquinho e tirar uma dúvida sua aí. Como que é a aceitação? A Carol, obviamente, é o filhinho dos olhos verdes dela, né? Então, mas como é para as demais nutris aí a percepção sobre essa linha? Conta pra gente. Bom, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria surpreendente. Porque é uma linha que ela veio para as mulheres, né? E é algo inovador que a Elemento Puro está trabalhando. Até a questão do design dela ser roxinha. Então, a mulher, ela olhar e falar, nossa, é a minha linha, é feita para mim, realmente é algo que ela deseja, né, e que faz diferença. Então, as nutricionistas e os médicos que eu tenho conversado sobre a linha 40+, eles adoraram a composição. Realmente não se encontrava produtos prontos, né, já com essa combinação igual o Antiox e o VitPro 40+, somente na manipulação. E quer queira, quer não, tem muitas pessoas que eles querem já ir ali na loja, encostar, pegar no produto, já comprar e sair tomando, né? Então, realmente, eles têm adorado. E essa questão dos sabores também faz toda a diferença para a escolha na prescrição. E aí, só complementando até o que a Pamela falou antes, né? Que existe, o mercado traz muitos suplementos, né? E a pessoa, ela se perde quando vai escolher, né? Eu sempre dou o exemplo de eu escolhendo shampoo. Então eu olho assim, gente, mas esse aqui serve pra mim, é cabelo tingido serve, é cabelo tratado com química serve, é quebradiço serve, todos servem. Aí eu fico ali olhando e penso, não sei o que fazer, né? Então assim, a linha, ela foi pensada nisso também, em trazer suplementos que são essenciais, que eu realmente considero essenciais, que ela pode chegar e dizer, eu quero esse kit, e aqui eu vou ter o que eu preciso. Porque o restante é muito individual, né? Então eu posso usar mais alguma coisa aqui, eu posso usar outra aqui, eu posso ter essa necessidade, mas isso daqui, com toda a certeza, a mulher 40+, ela vai ter todos os benefícios. E o que nós estávamos comentando antes também, né, Carol, a questão assim de que hoje o profissional, ele atende vários perfis de paciente, né?
não são todos profissionais como você que atende só a mulher 40 a mais. Então, se eu sou uma nutricionista que atendo emagrecimento, mas chegou uma mulher querendo emagrecimento 40 a mais, agora ela tem uma linha própria para essa mulher. Então, ela vai conseguir atender essas necessidades, né? Então, isso realmente é um diferencial. Ajuda bastante na hora da escolha. É isso. Muito obrigada pela sua contribuição. E é uma linha que ela não para de crescer, né, meninas? É um sucesso. Temos aí, inclusive, agora aproveitando já o embalo da linha, né, falar um pouco sobre a Creatina X, né, que é uma creatina nova que chegou no mercado. Ela é da Creavitalis, a Creavitalis ele é o mesmo fabricante da Creapure, ou seja, é um fabricante alemão com um mais alto grau de qualidade e pureza, diferente das creatinas chinesas. Não, obviamente que existem creatinas chinesas, assim como nós temos nossa creatina Sport, que é de um alto grau de pureza também. Nós quem escolhemos aí, homologamos nossos fornecedores, baseado obviamente na qualidade, mas a Creavitalis é um grande produto que chegou justamente para atender um público mais da parte saudável, né? Porque ela tem um grande diferencial das demais, eu estava conversando com a Carol, é sobre a solubilidade dela. Tanto eu quanto a Nayara sabemos aí que a dificuldade que nós temos aí para a ingestão da creatina, mesmo ela sendo um produto sem sabor, que aparentemente ele é tão simples de ser tomado, mas ela tem ainda aquele aspecto arenoso, até por conta da micronização. E a Creavitalis, ela tem, além dela ser já flavorizada, ou seja, ela tem o sabor, ela ainda tem uma micronização ainda maior que faça com que ela tenha uma alta solubilidade. Então ela é muito mais fácil de ser utilizada. E obviamente que o saborzinho ali também já ajuda nessa palatabilidade. Logo você vai provar, então. Eu vou voltar a tomar creatina, então, agora. E é curioso, né? São poucas pessoas que têm essa aversão, mas de fato aquele aspecto arenoso, que somente a creatina de verdade tem esse aspecto arenoso, né? É comum, é uma característica do produto puro de verdade, né? E essa aí realmente ela já tem a solução para esse produto. E ela vai compor justamente aí a linha da Carol, por ser um produto mais desenvolvido para questões de saúde mesmo. E como a gente falou anteriormente, creatina hoje é para atletas, é para idosos, é para quem busca qualidade de vida, para quem busca neuroproteção, que hoje a gente já sabe que certamente não existe suplemento algum no mundo que tenha mais cientificação do que a creatina. Ela tem... Por A mais B é provada que para questões de performance, força, ela é muito já cientificada. Mas os últimos estudos estão mostrando um fator extremamente importante, que é a neuroproteção. Ou seja, ela pode ser utilizada aí como um coadjuvante em tratamentos de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, entre outras. E eu acredito muito nesse produto. Eu acho que é um produto que ele ainda tem muitas outras boas novas a ser descoberto, em especial aí para questões neurais principalmente, porque uma vez que ele atravessa essa barreira hematocefálica, consegue ter ação de proteção neural, eu acredito que ela tenha muito mais benefícios a serem descobertos aí, inclusive cognição. Eu acho que ela traz, isso é uma opinião bem pessoal mesmo, que eu confio pessoal muito e prática, que ela... né? Porque eu conto que eu sempre ligo para conversar com meu avô, né? Ele mora no interior de São Paulo. Ele passou por uma cirurgia e tudo mais. Eu tava ligando e eu percebi a dicção dele um pouquinho mais devagar, pensando mais para responder. E daí o Marlon fez lá uma suplementação para ele com creatina, whey, mais algumas vitaminas, e ele passou a tomar. Eu falei, amor, tô ligando pro meu avô e ele tá querendo conversar mais, parece que a voz tá mais forte, que engraçado isso, né? Ele falou, amor, com certeza os suplementos ajudam. Eu falei, olha só, na prática, então realmente, 86 anos, tomando creatina e whey, a gente pode ver que tem sim uma grande melhora. Mas a gente tem estudos realmente, né, mostrando benefícios, principalmente esses estudos pegaram populações de 60 anos para cima, né? Mais de 60 anos. Então, utilizando a creatina e viram os benefícios na parte cognitiva. A creatina é um dos suplementos mais estudados, né? Com o maior número de evidência científica nível A. Então, eu acho que é o suplemento que realmente faltava aqui para a linha 40+, a gente já tinha, claro, né? E a Elemento Puro é a marca que entrega a creatina mais pura do mercado hoje, né? Então, a gente ainda tem agora uma creatina saborizada que não é tão incomum assim, as pessoas não conseguirem tomar a creatina, né? Por ela ter aquele sabor neutro, muitas vezes também não encanta tanto. Então, com o sabor, eu acho que é mais fácil, sim, de utilizar. E ela vem para completar a linha ali
Com certeza um novo sucesso aí da sua linha, verdade, Carol. É Muito verdade. pedido. Eu já tô creatina ansiosa. saborizada. E o teu sabor queridinho, né, Carol? Kiwi com morango. Kiwi com morango, que é maravilhoso. Esse sabor ficou muito bom, incrível, né? mesmo, realmente. Eu falo que eu fiquei É. viciada. Tem que tomar uma vez só por dia, né? Mas eu uma queria vez. tomar mais. Agora aí você tem pode o tomar colágeno. dois. Agora eu posso, E a ó. creatina. E dá pra misturar também, Carol? Pode misturar, A creatina pode misturar. com sim, o colágeno. Sim, pode. Show. Aham. Que legal. Bom, vou aproveitar que você está aqui, Carol, e aprender um pouquinho com você, né? A gente está falando aí de nicho de trabalho, né? E como você tem toda essa expertise com as mulheres 40 mais. Diga um pouquinho para as nutricionistas que estão vendo a gente, né? Como que é, assim, esse atendimento com a mulher 40 mais? Uma dica que você pode deixar para elas? Na nutrição a gente tem vários nichos, né? A gente estava conversando também sobre a questão da gestação. Então a gente tem vários nichos e claro que inicialmente talvez a gente precise abraçar vários nichos, né? Para poder até ver qual que a gente se direciona. Mas eu acho interessante se direcionar para um nicho específico e se tornar mais expert nessa área, né? Eu fiz a minha especialização em nutrição estética e saúde da mulher. E claro que por eu ser uma mulher 40 mais e também por eu começar a comunicar mais isso, então eu comecei a atender mais, né, a chamar mais mulheres 40 mais. Mas é um nicho que está muito em alta. Hoje a gente tem realmente uma crescente de estudos nessa área porque se vê realmente uma diferença grande e uma importância em preparação para a menopausa. Eu digo que se as mulheres soubessem o real potencial que tem ainda, né, ali nessa perimenopausa, né, para poder chegar numa menopausa de forma saudável e não ter todos os problemas, e claro que toda mulher vai passar pela menopausa, né, mas a gente está vivendo mais e essa é a preocupação. Se está vivendo mais, mas como que vai se viver? Né? Então eu preciso estar saudável, eu preciso estar forte. Eu sempre digo que o meu objetivo de vida é ser forte para ser útil, né? Então, e isso eu falo com relação à independência física, né? Eu quero ter 80 anos fazendo as minhas coisas sozinha, né? Não precisando de ajuda para levantar da cadeira, por exemplo, né? Quando a gente fala de treinamento, por que o agachamento é tão importante? Por que a musculação é tão importante para a mulher? Para ela manter essa massa muscular e conseguir fazer as suas atividades, né, até o fim da vida, ou pelo maior tempo possível, mas que o principal é colocar minha mala de viagem, a mala de bordo lá em cima sem ajuda, né, porque eu preciso de força para isso. Então, a gente consegue atenuar através de uma vida saudável esse período da menopausa, né, então mulheres que têm um estilo de vida saudável conseguem ter menos sintomas, e a gente precisa garantir todos essas questões, né, de massa muscular, de massa óssea. Então, o olhar ele está muito voltado hoje, está se voltando mais, né, para a mulher com mais de 40 anos, para o envelhecimento, para ter esse envelhecimento saudável. Então, eu acho que é um super nicho, tanto a mulher 40 mais quanto a mulher na menopausa também. E para a mulher, Carol, com qual idade ela deveria procurar uma nutricionista? Acho que desde sempre, né? Mas uma mulher tratando desse nicho de 40 mais. Qual idade assim, ela deveria procurar? Sabe que eu procurei, eu fui na minha primeira nutricionista, a primeira vez que eu fui na nutricionista eu tinha 17 anos porque eu era atleta de natação. E aí ali eu comecei a pensar, bom, eu acho que a nutrição pode me dar algum benefício, eu devo ter um potencial a mais, né, se eu comer melhor e tal. Ali foi o primeiro momento. Foram várias fases, né, eu usando a minha experiência. Foram várias fases. Então nessa fase, depois quando eu estava na faculdade, e aí, claro, era final de faculdade já, eu estava bem esgotada e eu lembro que eu pensei, eu devo estar comendo errado, não é possível, porque eu estou muito cansada, e eu fui no nutricionista de novo. Questões estéticas, né, questão de campeonato, né, quando eu fui atleta biquíni, mas hoje muito pela questão do envelhecimento, né, da longevidade. Então a mulher pensando dessa forma, eu acho que, claro, a qualquer momento, né, é interessante, na gestação é imprescindível, né, buscar a nutricionista, mas pensando na saúde da mulher 40 a mais, ali quando ela estiver próximo dos 40 ou quando ela tiver 40 anos, muitas mulheres me procuram com 40 e poucos anos pensando em se preparar para a menopausa, porque um detalhe importante é que a mulher de 40 anos, ela não se vê próxima da menopausa. Né? Ela acha que está muito longe, porque de fato a gente tem, pelo que os estudos mostram, as estatísticas mostram, a gente tem em torno de 10 anos, né, de período de perimenopausa, de preparação. Então, ela não se vê ainda próxima da menopausa,
Mas quando começa a chegar aos 45, ela começa a ver que tem aquelas mudanças maiores e ali ela começa a se preocupar mais. Mas ela pode procurar, inclusive, na menopausa é um excelente momento, porque ali ela também consegue ainda prevenir vários problemas, né, com relação à massa óssea, com relação à massa muscular. E sempre. O ideal é, chegou um colesterolzinho, já corre lá para nutricionista para conseguir controlar e ajustar tudo que precisa. O ideal é ela ter o percentual de gordura baixo, né? E não deixar, eu sempre falo para os meus pacientes, a gente tem uma variação ao longo do ano? Tem, todo mundo tem, né? A maioria, é difícil uma pessoa se manter tão constante. Então, variar 2 quilos ali no inverno, principalmente para nós no sul, né? Varia ali 2 quilos, tudo bem, tá tudo certo, foi numa viagem, volta, só não deixa o balde ir longe. Né? Não deixa ir muito longe, porque depois é difícil de buscar, mas a gente busca, só que é mais difícil, né? Então, o que eu percebo é que a mulher, aos 40 anos, se ela não treinou, se ela não se alimentou direito, ela vai ter uma dificuldade um pouco maior, mas o quanto antes ela fizer isso, melhor. Então, é controlar o percentual de gordura, é controlar a massa muscular para não perder massa muscular, né, nesse período, todos esses sintomas, e ter realmente uma alimentação saudável. Que ela pode simplesmente ir lá e buscar orientação com a nutricionista de como que ela tem que se alimentar, né? Mesmo que ela não tenha que emagrecer ou que ela não tenha que fazer alguma mudança estética. Mas eu estou consumindo a minha quantidade de proteína diária? Então tá ótimo. Como que eu faço para melhorar isso? E isso já seria uma prevenção para o futuro, muito né? Muito grande. Legal. Aproveitando ainda que estamos falando sobre segmentação, que foi o início da pergunta que a Pamela fez, né? Eu acho muito importante, estava vendo um dado há pouco tempo atrás, e eu descobri que existem no Brasil ainda mais médicos do que nutricionista. Eu dei um chute antes de ver a resposta e acreditava que seria o contrário. Então, nós vemos que nós temos muitas ainda oportunidades para nutricionistas. E é o que nós estávamos falando nos bastidores aqui, né, Carol? É muito legal você ter essa segmentação, ter escolhido realmente um nicho para você atuar. E o quão grande, quantas oportunidades nós temos. Então, os nutricionistas que estão assistindo aí. Hoje, quando olha para a nutrição, a impressão que nós temos é que todos os nutricionistas são como clínicos gerais. Né? E quando você olha para a medicina, você vê que cada um tem uma especialidade. Né? Dentro da nutrição, pode ser a mesma coisa. Vai ter quem vai tratar doenças, vai ter quem vai ser um nutricionista geriatra, vai ser quem mulheres 40 mais. Cada vez mais segmentado, mais oportunidade de mercado se tem. Né? Eu não sou nutricionista, sou entusiasta da nutrição. Talvez o entusiasmo da nutrição aí que começou aí há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar nutrição por conta, porque realmente eu gostava, me trouxe até a farmácia, e da farmácia me trouxe até Elemento Puro. Mas hoje, certamente, se eu fosse um profissional formado, eu estaria fazendo o mesmo que a Carol, ou seja, escolhendo um segmento para atuar. Porque a nutrição é muito complexa. Não é apenas entender um pouco sobre vitamina e mineral, vai muito além disso. E certamente hoje é um braço da saúde pública que mais vem se desenvolvendo, ou seja, informação nova atrás de informação nova, atrás de informação nova o tempo todo. E é impossível todo mundo saber tudo. Então, acho que uma das dicas que eu deixaria para nutricionistas, sigam um nicho, sejam segmentados dentro da área de vocês. Existem muitas oportunidades. Às vezes, olha só para atleta e emagrecimento, atleta e emagrecimento. Nós temos aqui a Carol, um grande exemplo de um segmento muito forte, ao qual ela vem se destacando muito, e é o que trouxe ela até aqui hoje, justamente é por isso, por ter esse segmento tão especial que é cuidar de mulheres 40 mais. Eu já sou 40 mais, mas ainda não sou mulher, então não tem nenhum nutricionista 40 mais masculino. Mas ele pode usar essa é uma pergunta dos maridos das pacientes. Sim, pode sim, vai ter os benefícios também. Com certeza. O homem também precisa cuidar da massa óssea, da massa muscular. Claro que a gente tem uma diferença grande, né, de massa muscular por conta hormonal, mas os homens se beneficiam muito da creatina, dos antioxidantes. Uma pessoa que treina muito, né, pessoas que treinam muito produzem muito radicais livres e precisam também dos antioxidantes, né? Isso garante aí uma saúde melhor, recuperação muscular melhor, saúde da pele também. Né? Então, o VitPro adora um colágeno. Falou que é colágeno, é gominha de colágeno, é colágeno no suco, é colágeno no whey, ele quer tomar. Só não fala gominha de creatina, né, Pamela? Não, goma de creatina não. Não, essa não. Só do que funciona. Só do que funciona. Mas isso é verdade, né? Nayara aí, como uma profissional da estética, sabe que eu me cuido aí já de longos anos para cá, né? Então já estou no grupo 40+, mas quero parecer que fique nesse 40+, por mais 20, 30 anos, se possível for.
temos tecnologia, conhecimento, suplementação, cuidados e sabedoria para continuar se cuidando ao longo da vida. E uma vez ouvi uma grande médica falar aí que reserva de massa muscular é reserva de qualidade de vida. Né? Exatamente. Isso é cada vez mais evidente. E quanto mais massa muscular nós temos ao avançar da idade, mais nós temos uma total independência, disposição. Porque a sarcopenia vem, o down regulation dos hormônios vem. Então, quanto mais saudável, mais forte, mais músculos você tem, para mim, ele está extremamente ligado à qualidade de vida, né, Carol? Inclusive, associado, hoje os estudos mostram, estudos recentes, né, trazendo a informação de que quanto mais massa muscular, mais saúde neurológica também. O que isso é muito importante, né? Então, não é mais só uma questão física, que eu considero muito importante, porque a gente está falando de independência, mas também prevenindo doenças neurodegenerativas, né? Como o Alzheimer, como a demência. Então, a massa muscular é muito, muito importante. Né, esse cuidado. Então, acho que uma coisa bem relativa a isso, né? Porque você, obviamente, você ter massa muscular, você precisa estar aqui dentro de um ginásio, dentro de uma atividade física de alta intensidade para você ter essa massa muscular. Então, ela está aliada a um bom hábito que seria realmente... Não é surpreendente, né, Carol? Porque é um hábito tão bom, o hábito de treinar, se manter ativo, que ele tenha ação apenas na parte muscular, na parte física, seria aí uma mera inocência nossa. Então, que interessante, não é um estudo que eu conhecia, mas é interessante saber que tem essa correlação, mas ela é quase que evidente, né? Que muito bom. A gente sabe que a atividade física é muito importante. Você começou a atividade física, né, Carol? Começou primeiramente na nutrição... Na educação física. Educação física, para depois passar para a nutrição. Isso. Carol, e uma grande dúvida das minhas pacientes 40+, é que muitas não gostam do ambiente de academia, de treinar musculação. É possível ganhar massa muscular com outros esportes? Possível mas daí eu já respondo assim, não é mais de gostar. Até os 40 a gente gosta de um monte de coisa. Mas depois dos 40 a gente começa a não ter muita escolha, né? Então não tem mais que gostar. Tem que fazer exercício resistido, né? Então se não gosta da musculação em específico, faz um treino funcional, vai para um estúdio menor, faz um treino em casa, mas com peso, né? Eu preciso ter estímulo muscular que seja realmente suficiente, né? Então, o cardio, ele é importante também, a saúde cardiovascular, inclusive, é muito importante, e ali está o Antiox para provar, porque a gente tem o transresveratrol pensando nisso, né, na saúde cardiovascular, então ele também é importante, né, e eu manter essa mulher condicionada através do exercício cardio, mas a musculação, ela é imprescindível. Se não for a musculação, eu preciso ter outra atividade que garanta essa massa muscular, que garanta a manutenção da massa muscular, né, que eu não tenha o processo de sarcopenia avançado. O que dá para fazer é o seguinte, porque muitas pessoas também, a gente difere, né, de biotipo e isso faz diferença na massa muscular. Então, eu digo que eu sou uma mulher com uma enorme dificuldade em ganhar massa muscular. Se eu parar um mês, eu perco muita massa muscular. Então, eu não posso me dar o luxo de fazer outra coisa que não seja musculação. Mas se eu tenho uma paciente que ela tem realmente um bom desenvolvimento muscular e que eu vejo que ela sustenta a massa muscular com um treino diferente, daí ok, aí pode ser, mas nunca sem o exercício. O exercício não é uma escolha para mulher 40+, não treinar não é mais uma opção, ela vai precisar, ou ela vai colher, né, outras consequências mais adiante. Muito bom, meninas, estamos chegando próximo ao final desse podcast. Algumas de vocês têm mais alguma pergunta? Vamos aproveitar a nossa grande expert, Carol. Então vamos às considerações finais. Acho que vamos... Por favor, faça as considerações finais para encerrar. Bom, queria agradecer primeiramente pela oportunidade, né, de estarmos aqui fazendo essa troca aí de informações. Eu acredito que é relevante para o público que está assistindo aí, desde as nutricionistas quanto outros profissionais da saúde, mas principalmente também o público que, né, é 40+, né? Então, pegar aí essas dicas da Carol, também o público de gestante, pegar as dicas aí que a Nay pediu, né? E, claro, conhecerem mais dos produtos da Elemento Puro, que realmente são produtos fantásticos e que fazem a diferença aí no dia a dia da suplementação, para quem precisa seguir a dica do nutricionista. Muito bom, Carol. Não esqueça no final de deixar também suas redes sociais para o pessoal seguir, conhecer o seu trabalho, por favor. Sim, por favor. O Instagram é @NutriCarolMartins. E eu quero deixar aqui, né, o meu agradecimento a Elemento Puro por eu fazer parte desse time, porque eu realmente tenho uma admiração enorme. É um orgulho poder indicar os produtos da Elemento Puro, falar da Elemento Puro, porque eu sei
da qualidade, da aceitação e o porquê disso tudo, né? Então é realmente incrível. E convidar todo mundo a conhecer a linha 40+, que é uma linha realmente especial, né? E feita, formulada para essa mulher que tem essas necessidades. E mostrar os exemplos, né, da Nay também, a Nay com toda a suplementação, ela que é um exemplo, né, de estilo de vida saudável, de mulher bonita, maravilhosa. Obrigada. E que vai fazer uma gestação aí também, né, com todos os cuidados. Impressionante, incrível. Com certeza, eu falo que a responsabilidade só aumenta, né? Não é mais são duas vidas que precisam seguir aí a vida saudável, o estilo de vida saudável. Obrigada, meninas. Obrigada, Carol, por responder tantas questões, tirar tantas dúvidas. Eu tenho certeza que vai sanar a dúvida de muitas gravidinhas. E obrigada, amor, também. Conta o seu Instagram e o que as pessoas vão encontrar no seu Instagram a partir de agora. É verdade. Muita informação sobre gestação, alimentação. Sim, tô postando, gente. Tô me policiando para postar cada dia mais tudo que eu venho consumindo, tanto na minha alimentação como na suplementação. O que dá para ser feito do pouco de tratamentos estéticos também. Meu Instagram é @naibcorreia. E a Carol também atende, né, Carol, online. Também até atendo tem alguns online. pacientes minhas que eu super indico, vai lá passar com a Carol, que nutrição é com ela, suplementação é com ela. Isso, atendo presencial em Porto Alegre, agora só Porto Alegre, e online também. Esses dias eu vi que você estava até atendendo uma paciente de fora. Sim, que legal. Eu tenho vários pacientes de várias partes do Brasil. Que legal, que legal. Muito bom, meninas. Então, vocês que gostaram da nossa linha 40+, já sabem onde encontrar o site da Elemento Puro. Está lá a linha completa para vocês. Meu nome é Marlon Gujomin, sou o CEO do Elemento Puro e fica aqui o nosso final e o agradecimento a vocês. Valeu! Obrigada.